galera, beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Paladino Monge aqui na área da BG2, trazendo para vocês mais um overview no nosso canal. E hoje eu vou fazer o overview do jogo Valeta, um deck building bem bacanudo que, olha, me surpreendeu bastante. Sem mais delongas, vamos lá para a mesa, eu vou dar um overview nas regras, eu volto aqui com as minhas considerações finais. Simbora! Então vamos lá, galera, vamos aqui fazer um overview do jogo Valeta. Eu já deixei pré-preparado aqui o setup do jogo, mas eu deixei algumas coisas para fazer junto com vocês aqui. Mas você vai separar aqui, num estoque geral, os recursos do jogo, que é madeira, tijolo, pedra e a moeda, o ouro. Vai abrir aqui o tabuleiro, vai colocar nos espaços indicados os barris e também vai separar para o número de jogadores aqui as marcações de ponto de vitória de 25, 50 e 75, 100. Cada jogador vai escolher uma cor, vai receber as suas casinhas e o seu bonequinho que vai colocar aqui. E também os jogadores irão receber essas cartas aqui, que são as cartas iniciais de cada um e que tem aqui no lado a cor do jogador. Separe aqui as cartas pelas cores, porque para fazer o setup nós vamos fazer aí uma separação dessas cartas. E também já deixe perto as cartas que vão entrar em cima delas. Dependendo da quantidade de jogadores, vocês vão pegar uma quantidade de cartas aqui diferente. Para 2 jogadores, vocês vão pegar 6 cartas verdes, 8 azuis e 6 amarelas. Para 3 jogadores, são 8 verdes, 10 azuis e 7 amarelas. E para um jogo de 4 jogadores, serão 10 verdes, 12 azuis e 8 amarelas. Vou fazer um exemplo aqui para 2 jogadores, então são 6, 8, 6. Você vai embaralhar cada uma dessas cartas aqui e vai sacar aleatoriamente a quantidade informada. Separadas as cartas, então, você vai juntar todas elas e agora você vai realizar um embaralhamento entre elas. Antes de continuar no setup, vamos dar uma olhadinha nas cartas. Todas as cartas do jogo são frente e verso, porque no jogo você vai poder fazer upgrade dessas cartas aqui para ganhar mais pontos de vitória e recursos. Então, você sempre vai colocar as cartas que têm o seu custo de construção. Então, olhando aqui, nós temos algumas informações que são importantes. Primeiro, é o custo de construção, que vai ser os 4 recursos que nós temos no jogo, o que ele vai te dar, caso ativado, e os pontos de vitória no final do jogo. Também existe um número aqui do lado que indica qual a carta dessas menorzinhas aqui que vão entrar aqui, que o jogador vai pegar para fazer o seu deck building. Por fim, nós temos um espaço aqui onde o jogador irá colocar a sua casinha. Ao realizar um upgrade, o jogador começará a ganhar mais recursos e também mais pontos de vitória no final do jogo. Então, para continuar o setup aqui, agora você vai pegar então o baralho que foi criado e você vai abrir 5 cartas aqui em cima e depois 5 cartas embaixo e vai fazendo isso até que todas as cartas desse baralho aqui finalizem. Dependendo da quantidade de jogadores, nós vamos ter fileiras a mais ou a menos aqui em cima e embaixo, ok? Então vamos fazer aqui para vocês verem. Então uma última embaralhada. E aí o espaço que temos aqui é o espaço aqui do tabuleiro, que inclusive tem cores diferentes. Então você vai pôr 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui tá de cabeça para baixo. Veja que elas estão, no caso aqui, todas com seu lado de construção. Depois nós vamos aqui para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Continuamos com mais uma aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E as últimas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, você vai procurar no deck de cartas aqui as cartas que têm o mesmo número daqui. Essa carta aqui pede para colocar a carta de letra C. Então você vai procurar a carta aqui de letra C. Nesse caso, essa carta, e você vai colocar aqui em cima. Quando o jogador fizer a sua construção, ele vai pegar essa carta aqui e vai colocar na sua mão, como daqui a pouco eu vou explicar. Você vai fazer isso para todas as cartas. Finalizado isso, as demais cartas voltam para a caixa. Por fim, separa as 4 cartas aqui de construtores que não tem nenhuma cor e coloque próximo do tabuleiro, que poderá ser utilizado no decorrer do jogo. Cada jogador também vai receber aqui um recurso de cada tipo. E como que o jogo aqui ele se desenvolve? Ele vai desenvolver por várias rodadas até que uma de 3 condições aconteça. A primeira é que o Jean Parisot chegue até o último espaço da trilha. Quando isso ocorrer, acontece o trigger de final de jogo. A outra é quando um dos jogadores chegar também no final da trilha, também
realizamos o trigger de final de partida. E por fim, é quando um jogador conseguir construir 8 casinhas, ou seja, construir 8 cartas. Também temos o final da partida decretado. Só que quando o final da partida é decretado, o jogo não termina de uma vez. Esse jogo ele é um pouco diferente. O que acontece é que os jogadores irão pegar todas as cartas do seu descarte e também das cartas que estão no seu deck, irão embaralhar e vão realizar as ações delas todas, rodada a rodada, até que todos os jogadores passem. E o jogador vai passar quando não tiver mais cartas para jogar na sua vez. Então ele é um deck building que após você decretar o fim da partida, todo mundo vai poder jogar todas as cartas que foram compradas aí para tentar pontuar mais. O jogo, ele utiliza-se da mecânica de deck building, onde os jogadores vão pegar e vão construir o seu baralho. No início, cada jogador sempre vai pegar aqui 5 cartas e aí vai jogar 3 cartas. É obrigatório jogar as 3 cartas. Você não é obrigado a fazer as ações dela, mas jogar as cartas, sim. Então, eu vou jogando uma após a outra, vou fazendo os seus efeitos, vou ficar aqui com 2 cartas na mão. Quando acabar a minha rodada, essas cartas vão para o descarte e eu pego a quantidade de cartas suficiente aqui para fazer a minha mão novamente. Como ele é um deck building, caso posteriormente eu tenha que rever a minha mão com 5 cartas e eu não tenha, eu vou pegar a minha pilha de descartes, eu vou embaralhar, vou colocar aqui e pego cartas para chegar até 5 cartas novamente. Um detalhe também interessante do jogo é que quando eu vou construir, que nada mais é que você pagar os recursos que tem aqui, eu vou pegar a carta e essa carta vem para minha mão. Ela não vai para o descarte. Eu já posso utilizá-la, inclusive, na rodada se eu tiver espaços aqui no meu tabuleiro. Então pode ser que no fim da sua rodada você não termine com 2 cartas. Pode terminar com um pouco mais. As ações das cartas são bastante iconográficas. Basta você realmente ler o que a carta está fazendo e realizar o seu efeito. Mas existem 3 cartas aqui que eu gostaria sim de passar para vocês rapidamente, porque é uma das formas que você vai conseguir construir, mexer com o Jean Parisot e também realizar uma ação novamente de uma determinada carta. Vamos começar com a ação de Builder aqui. Quando eu faço a ação de Builder, que é a construção, é quando eu vou poder construir essas cartas ou realizar um upgrade. Para construir, basta pagar os recursos que estão aqui. Caso eu já tenha uma casa construída nesse caso, eu vou poder realizar o upgrade. E para isso, eu não pago mais o ouro, apenas os recursos. Para construir, pago tudo. Para realizar o upgrade, apenas os recursos, com exceção do ouro. Um outro ponto que pode acontecer quando você estiver construindo é você ter casas suas adjacentes, na vertical e na horizontal, de uma outra casa que você quer construir. Quando você tiver isso, você vai ter uma bonificação. Para cada casa adjacente que você tenha, você vai ter um desconto de 1 de ouro para construir aquela casa. Então, nesse exemplo aqui, para construir essa casa aqui, que seria o Imperador Charles V, eu teria que pagar 4 ouros, 3 madeiras, 1 pedra e 1 tijolo. Como eu tenho 2 casas aqui adjacentes, essa não conta porque está em diagonal, eu vou ter um desconto de 2 de ouro. Ou seja, eu vou pagar 2 ouros, 3 madeiras, 1 pedra e 1 tijolo. Um outro detalhe é que eu sempre posso utilizar outros recursos para pagar um recurso que eu não tenha na proporção de 3 para 1. Por exemplo, vamos supor que eu vou construir essa casa e eu não tenho, no caso, o tijolo. Então eu poderia pagar aqui 2 moedas, 3 madeiras, 1 pedra e poderia, por exemplo, utilizar 2 moedas e 1 pedra para servir como tijolo e assim construir. Se eu não consigo construir a carta, eu não posso realizar aquela ação. Novamente, quando eu vou fazer um upgrade, cabe salientar que a gente não paga ouro, então esse bônus não vai ser atendido. Um outro detalhe interessante é que se você construir ou realizar um upgrade aonde tem o token do Jean Parisot, você vai ganhar 2 pontos de vitória. Então vamos supor aqui que eu construa essa carta. Eu vou ganhar 2 pontos de vitória. Se posteriormente eu pego e faço o upgrade, eu também ganho 2 pontos de vitória. Então é interessante você sempre tentar combar aqui com o Jean para conseguir pontos de vitórias valiosos no jogo. A outra carta que nós temos é a carta que nós movimentamos o Jean Parisot. Essa é a única carta que você é obrigado a realizar a ação. As demais não são. Essa aqui, quando você coloca, você vai ter que movimentar um espaço, o token do Jean, você vai pegar o barril que aqui se encontra, você vai ganhar o recurso que tem aqui, no caso uma madeira, e esse barril é descartado. Depois que você faz isso, você pode contratar
um novo personagem para você, que seria o que está nessa pilha aqui, ou você pode descartar da sua mão alguma carta. Então o Jean Parisot, ele vai te auxiliar a limpar a sua mão, ou mesmo contratar mais cartas que estejam ali no deck de descarte dos jogadores. No início, nós temos 4 cartas de construtores a mais aqui. Então você pode contratar e ter 2 cartas de construtor. Posteriormente, qualquer carta de jogador pode estar aqui, inclusive outras iniciais ou mesmo uma dessas. Para descartar da sua mão, basta você pegar alguma carta da sua mão e colocar lá no deck, limpando a sua mão, conforme um deck building normal. E a última carta mais especial que nós temos é o Aprendiz. Essa carta, ela vai sempre copiar a ação de uma carta verde ou vermelha, que são as iniciais, e você vai poder fazer a ação novamente. E ela copia a ação que foi jogada anterior a ela. Então vamos dar um exemplo, supondo que eu joguei essa carta para pegar uma pedra. Se eu jogo o meu Aprendiz aqui, eu pego uma pedra. Agora eu vou explicar para vocês como é que funcionam as cartas verdes. Sim, porque essas cartas elas vão te dar recursos dependendo da quantidade de ícones que você tenha aqui no tabuleiro, ou seja, os ícones das cartas que você construiu, que tem uma casinha sua. Então, quando eu jogo essa carta verde, ela fala que eu vou ganhar uma madeira por cada carta que eu tenho esse ícone, que pode ser verde, azul, vermelha, não importa, só vocês darem uma olhada que as cartas têm ícones diferentes. Então, nesse exemplo, eu ganharia uma madeira apenas. Mas vamos supor que eu também tenha essa carta aqui. Então eu vou ter 1, 2 madeiras. E se posteriormente eu faço um upgrade dessa carta, eu começo a ter 2 madeiras aqui. Então essa cartinha verde vai me dar 1, 2 e 3 madeiras. As cartas verdes, elas funcionam para te dar os recursos básicos do jogo, que são madeira, que são pedra, que é tijolo e também o próprio dinheiro. As cartas azuis são cartas que são mais poderosas que as cartas iniciais, vão te dar mais recursos, mas que também pode até roubar recursos dos outros jogadores. E por fim, as cartas amarelas que vão te dar pontos de vitória, seja por um determinado tipo de carta ou mesmo trocando recursos. No final do jogo, quem tiver mais pontos de vitória vence a partida. Em caso de empate, quem tiver mais casas e se ainda permanecer empate, ambos os jogadores compartilham a vitória. Valeta foi um jogo que no ano passado me surpreendeu. Eu estava procurando ali na 365, sempre gosto de ficar olhando ali, às vezes tem alguns jogos que saem até bem barato, né? E aí eu vi esse jogo, né? Tava por 17 libras, se eu não me engano, muito barato, sendo que o preço dele era 50. Eu falei, cara, que jogo é esse? Aí vi que tinha no Yucatá, dei uma olhada rapidamente no vídeo lá do gameplay do Rado e fui jogar no Yucatá e, cara, me apaixonei. E depois eu adquiri esse jogo lá na 365. O Valeta, ele é um deck building. Você vai construindo ali a cidade, quando você vai construindo a cidade, você vai conseguindo cartas mais poderosas, para que assim você consiga pontuar, né? Ali com o Jean Parisot, quando ele está andando, colocando as suas casinhas, é muito legal. O bacana aqui do Valeta, que me surpreendeu, é com relação ao seu final de jogo, o seu trigger de final de partida. Geralmente quando acontece o trigger de final de partida, rola-se ali mais uma rodada às vezes e acaba, né? Nesse aqui não, dá o trigger, todo mundo vai pegar o seu baralho, vai reembaralhar e vai jogar todas as cartas novamente. A partir daquele momento, você não vai ter mais, vamos dizer assim, o seu deck de descartes, né? Você pode até descartar lá normal, mas você não pega mais cartas, você vai jogando até acabar. E nesse meio tempo você pode construir, pode pegar mais cartas, é a chance de você pontuar. E isso eu não vi em nenhum outro jogo, pelo menos de deck building que eu já joguei. Valeta, nesse ponto, ele é único em que você vai poder utilizar todo o seu baralho. Então ele traz essa questão, se você conseguir se planejar bem pensando nisso e montar o seu baralho para fazer combos, você ainda pode pontuar muito bem lá no final do jogo. É bacana também as 3 cartas que nós temos, as 3 cores de cartas, a verde, a azul e a amarela, em que você vai ali olhando, né, tendo os seus recursos para poder comprar, sendo que você tem as cartas verdes ali que é recursos para você construir mais cartas, que você vai pegar as cartas azuis, que são cartas melhoradas de recursos, e as cartas amarelas que dão pontos de vitória, e elas dão sim pontos de vitória no final do jogo, ainda mais se você faz esse upgrade, que é um ponto também bem interessante do Valeta, é que você vai melhorando as suas cartas, né? E principalmente os pontos de vitória no final do jogo. Ele é um jogo que sim, a sorte está envolvida, é um deck building, e como todo deck building também vai ter aquela possibilidade de você
melhorar a sua mão, ou seja, você tirar aquelas cartas que você não quer mais, quando você usa o Jean Parisot, que aí você pode pegar uma carta da sua mão e descartar ela, né? Além disso, no começo do jogo, você, além de descartar, você também pode, se quiser, né, pegar uma carta que está ali no descarte de todo mundo, né? A princípio, parece assim, por que eu faria isso se eu estou sujando a minha mão? Vai depender da sua estratégia. Primeiro que no começo vai ter construtores ali, e você ter mais de um construtor vale muito a pena. E depois o pessoal vai descartando e pode acontecer de ter cartas muito boas lá. Então pode te auxiliar ou não. E no final do jogo, se está se aproximando, às vezes você pegar mais uma cartinha ali para ter uma carta a mais para jogar, vale a pena. A profundidade estratégica do Valeta, ela é mediana, em que você não adianta só ficar jogando cartas aleatoriamente. Você precisa saber o que você tem na sua mão e que vai poder vir na próxima rodada, e às vezes segurar uma daquela carta que você quer para fazer um combo. Nem sempre isso é possível, a sorte ali está envolvida, você sempre tem que jogar 3 cartas, e pode ser que você fale, putz, se eu jogar essa carta eu não faço nenhuma ação, então vou ter que jogar essa outra. Aí vai depender do jogador. Será que vale a pena guardar aquela carta que comba com uma outra que pode vir na próxima rodada? Ou eu já jogo ela para fazer a ação dela, ao invés de jogar uma carta que não vai ter efeito nenhum, porque isso pode acontecer. O público-alvo do Valeta é para jogadores que gostam de deck building. Cara, se você gosta de deck building, você vai gostar do Valeta. Ele tem esse diferencial de no final do jogo você jogar todo o seu baralho. E é um deck building muito gostoso de jogar, em que você vai conseguindo recursos, você vai construindo cartas, melhorando as suas cartas, podendo realizar combos ali sensacionais e pontuar bem no jogo. Mas ele não tem regras difíceis, então sim, você consegue apresentar ele para novos jogadores. Eu não diria que ser o primeiro jogo de que alguém que está entrando no hobby agora, não. Mas uma pessoa que já conhece, já jogou algum tipo de jogo, Stone Age, Ticket to Ride, pode ser o Valeta sim o jogo para iniciar nessa mecânica de deck building. E se a pessoa já conhece deck building, aí fica muito fácil jogar o Valeta. O que eu coloco aqui é que ele é surpreendente. Ele não tem hype nenhum, mas quem já jogou, pelo menos comigo, nas mesas que jogou comigo, adoraram. É um jogo bem dinâmico, divertido. Tem algumas cartas que faz uma interação bacana entre os jogadores, em que você rouba recursos dos jogadores. Isso é bem legal. Um outro detalhe aqui também é que os recursos que nós temos no jogo, vale a pena muitas vezes você realmente pegar recursos cada vez mais para você, porque se você não tiver um tipo de recurso que você vai usar para construir, você simplesmente utiliza 3 outros tipos de recurso para que seja aquele recurso. Então, você vai vendo ali, às vezes tem hora que o jogador tem 12 pedras. Você fala, o que ele vai fazer com pedra? Ele consegue construir praticamente tudo que tem ali no jogo, se ele tiver algum ou outro recurso também para pagar. Então, é uma outra estratégia. Ele é um jogo que você tem várias possibilidades ali para ganhar e para pontuar. Então, é um jogo realmente que vale a pena, eu indico demais, e você também pode se surpreender, assim como eu me surpreendi. A rejogabilidade do jogo aqui é muito boa, porque você vai escolher algumas cartas sorteadas, então sempre vai ter cartas que não estão no jogo, na cidade que você monta ali, né, de Valeta. E aí, uma outra partida, você vai ter alguns outros tipos de carta que você vai querer ou não começar a comprar ela. Mas a sensação, feeling que você tem é sempre o mesmo. É sempre aquela construção de cidade para montar o seu deck, tentar fazer um deck que se combe entre si para realizar as melhores ações possíveis e assim pontuar. O único detalhe que eu coloco aqui é que esse é um jogo que demora um pouco demais. Talvez seja por causa desse trigger de final de jogo. Ao mesmo tempo que ele é muito bacana, realmente ele é algo bem diferenciado, ele faz com que o jogo também demore um pouco mais. E também ele traz uma outra questão de que pode acontecer de um jogador ficar um tempinho sem jogar. Principalmente se ele acaba logo as suas cartas. Às vezes ele limpou muito bem a mão dele, ele tem poucas cartas e tem um outro jogador que tem muito mais cartas. Então o jogador às vezes vai jogar 2, 3 rodadas enquanto ele vai estar esperando ali para realizar a sua pontuação. Não é um ponto negativo, é um ponto de atenção que eu coloco aqui, porque tem gente que sente em alguns jogos, porque realmente tem alguns jogos que você olha e fala, poxa, passou um pouco do tempo, e o Valeta tem disso. Ele poderia ali, realmente em 4 jogadores, acabar ali em 1h20, 1h30 no máximo, mas dependendo de quem você joga, pode chegar a 2 horas.
Nada que você vai chegar e não quero jogar mais, não é isso. Mas pode dar sim essa sensação de, poxa, poderia ter acabado ali há 2, 3 rodadas atrás. Às vezes não precisava pegar todo o baralho que está no seu descarte e juntar tudo para você formar o seu deck novamente. Às vezes joga com o que está na sua mão e acabou. É uma ideia, mas o designer, ele quis sim criar essa coisa única mesmo de final de jogo e que acaba sobressaindo nessa questão do tempo ficar um pouco a mais do que o necessário. Por causa disso tudo que eu falei aqui, o Valeta ele vai receber o selo prata da BGG2. É um ótimo jogo, recomendo demais. Tem no Yucatá se você quiser conhecer e olha, se jogar lá, se prepara que você vai se apaixonar e vai querer jogar esse jogo e ter na sua coleção, porque é regra simples, muito dinâmico e bem divertido de se jogar. Valeta! Muito obrigado, gente, por ter ficado até aqui. Já deixa a sua inscrição no canal, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, também na Ludopedia. Até uma próxima e eu fico por aqui. Beijo do Paladino. Fui!